O nosso estudo de hoje é a lição 13 do livro Mãos Unidas e tem por título Realidade e Nós. Aspiras à união com Jesus e, consequentemente, à vitória da paz em ti mesmo. Para conseguir semelhante realização, será preciso, porém, penetrar mais profundamente no que significado das palavras do Cristo. E aquele que quiser vir em meus passos, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A fim de que os liames inferiores da personalidade sejam desatados de modo a empreendermos a marcha na direção do Senhor, é necessário, entretanto, desarraigá-los de nossa realidade, não da realidade dos outros. Por isso mesmo, se nos propomos renovar-nos, é imperioso deixar que os demais livremente se renovem. Não tiveste o pai que desejarias e nem a progenitora que esperavas? Ama-os, tais quais se revelam, e abençoa-os pelo bem que te fizeram, trazendo-te à escola humana. Não achaste o esposo ou a esposa na altura dos teus ideais? Aceita o companheiro ou a companheira que a vida te deu, exercendo a tolerância e o amor, observando que todos somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução. Não possui nos filhos os seres afins com que sonhavas? Acolhe-os como são e dá-lhes a melhor ternura da própria alma, na certeza de que também eles estão a caminho da perfeição, que para nós todos ainda vem muito longe. Não vês nos irmãos e nos amigos os gênios de bondade e abnegação que supunhas? Abraça os quais se mostram e se lhes oferece o apoio fraterno que te faça possível, sem algemá-los ao ponto de vista. Cada criatura vive na realidade que lhe é característica e em toda parte cada um de nós em sua luta tem em sua dificuldade, em sua prova e seu problema. Enquanto nos pomos a censurar, não conseguimos entender. Enquanto exigimos, não aprendemos a auxiliar. Deixemos cada companheiro ou companheira de caminho na realidade que lhes toca e, amando e abençoando a todos, atendamos à realidade que nos diga respeito, reconhecendo que não nos achamos no educandário da experiência para dar as lições alheias, e sim dar conta das lições outras que, pelas aulas do dia a dia, a própria vida confere a nós. É uma lição também bastante reflexiva para a gente, né? Porque a frase do Cristo é: aquele que quiser me seguir, que renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E o Emmanuel vem dessa vez trabalhar as pessoas que estão tendo contato com a gente, e dentro de reclamações que a gente vê que causam até rebeldia em muitas pessoas. A gente conhece muitas pessoas, né, que inclusive no estudo de psicologia mais profunda, falar por que ela tem esse problema? Porque teve um trauma de infância, porque teve um relacionamento conturbado com o pai e com a mãe. E de repente o Emmanuel vem na lição de hoje falando assim pra gente: você não teve o pai e a mãe que você esperava? Ama-os tais quais se revelam, porque, na verdade, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, é aceitar do jeito que eles são, sem querer impor nada, sem querer modificar nada. Apenas aceitar e respeitar do jeito que é e colaborar no que puder para o progresso deles também, mas não com choque de palavras ou até, a gente vai falar assim, pancadaria de palavras, como é o que acontece naturalmente, normalmente nos dias de hoje. Nós já evoluímos bastante enquanto sociedade, né? Antes era muito na base da violência, hoje a violência está se manifestando mais nesse ponto de discussão de palavras. É um processo evolutivo, vai chegar um dia que as palavras também vão acalmar, ainda vai ficar no pensamento, e um dia que acabar também no pensamento, a gente vai ter alcançado finalmente o lado do Cristo. Mas o Emmanuel hoje ele vem tocar na ferida mesmo com a gente. Depois de falar do pai e da mãe, ele fala do esposo ou da esposa. Ele fala para ela: aceita o companheiro, a companheira que a vida te deu, exercendo tolerância e amor, observando que todos somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução. A gente não vai encontrar perfeição em lugar nenhum. Eu não sou perfeito, eu não tive pai e mãe perfeito. Eu também, por não ser perfeito, não serei um esposo perfeito, assim como também não serei o pai perfeito, porque a mãe logo em seguida vem falar dos filhos. E fala para a gente: acolhe-os como são, dá-lhes a melhor ternura da própria alma, na certeza de que também eles estão a caminho. Isso seria renunciar.
Mas a maioria das pessoas, quando vai interpretar esse texto bíblico, fala o que é renunciar. Eu vou renunciar aos meus ideais. Eu vou, por exemplo, abandonar o trabalho profissional, abandonar tudo e me dedicar única e exclusivamente à atividade religiosa. É dessa maneira que normalmente se interpreta, e até que a gente observou alguns companheiros abandonando mesmo suas profissões. E o Chico Xavier falava assim, quando ele aposentou, ele falava que, viu, eu não disse que era possível você ser um médium e ser um profissional, é só você ter a disciplina do tempo. Então, em momento algum, a gente vai encontrar na doutrina espírita convite dos espíritos para que a gente abandone as nossas obrigações no campo profissional para dedicar única e exclusivamente à doutrina. Mas sim que a gente dê a nossa colaboração, assim como a gente vale a pena sempre a gente estudar a biografia de alguns personagens que a gente vai encontrar, como aqui no Brasil, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, Cairbar Schutter, Eurípides Bassanufo, Leopoldo Machado. A gente estudar a biografia deles e vai ver que eles começaram com muito trabalho, fazendo a diferença na sociedade em que eles foram inseridos através do Instituto da Reencarnação. E aí depois chocaram algumas pessoas por se declararem espírita na época. As pessoas não compreendiam o espiritismo, mas nem por isso ficaram desanimados e continuaram trabalhando e servindo principalmente aqueles que necessitavam mais. Então esse é o tipo de renúncia que fala com relação ao trabalho. Agora o Emmanuel vem estender esse entendimento, depois de falar de pai, de esposa e de filho, aí ele completa, e agora e nos irmãos consanguíneos e também nos amigos, a gente também não está vendo esses gênios de bondade, mas abraça qual se mostra e oferece o apoio fraterno que te faça possível, sem algemá-los a pontos de vista. Até porque a gente, quando começa a pensar em algemar alguém ao nosso ponto de vista, a gente está criando hipócritas, e a gente vai chegar a um ponto hipócritas, por quê? Porque muitas das vezes eles vão estar representando o que eles não são para poder agradar a gente. E vai ficar igual aquela situação quando a gente pega uma mola e vai apertando a mola, vai ter uma hora que a mão vai cansar, naturalmente, a mola vai voltando ao lugar, ou ela vai explodir, porque a gente não está aqui para desrespeitar a opinião de ninguém, nem para querer, através de processos violentos, querer que alguém se adapte ao nosso ponto de vista. O Emmanuel fala para a gente, cada criatura vive na realidade que lhe é característica, em toda parte, tem luta, dificuldade, prova, problema. E essas duas frases aqui do Emmanuel, elas são muito profundas, porque enquanto eu fico censurando, eu não vou conseguir entender a pessoa. Enquanto eu fico exigindo, eu não consigo auxiliar a pessoa. E a gente começa a pensar, poxa, enquanto eu fico censurando, eu crio um clima de animosidade, de discordar do jeito daquela pessoa e achar que ela só vai para frente quando ela fizer a mesma coisa que eu acho que eu faria no lugar dela. E quando a gente exige, então, aí que eu não vou conseguir auxiliar mesmo. Agora é interessante, quando a gente começa, por exemplo, a conversar com um filho e fala, filho, não, você não tem que escolher a profissão que eu tenho, nem que a mamãe tem, não. Você tem que escolher a profissão que te agrada, é aquela que você nasceu com missão para fazer, porque é você que vai trabalhar, não sou eu. E se você escolher uma profissão que você ama, você não vai precisar trabalhar um dia sequer. Aí você deixou a liberdade para ele. Agora, a partir do momento que eu começo a colocar, eu coloquei uma vez para meus filhos, falei, olha, se você fizer um concurso público, você pode ter estabilidade. Aqui no Brasil a gente ainda tem isso, que não tem em muitos países do mundo. Mas a opção dela foi outra e a gente está dando todo o apoio para que ela faça do jeito dela. O Emmanuel termina a lição de hoje falando, deixemos cada companheiro ou companheira de caminho na realidade que lhes toca, respeitando a realidade dele, abençoando, amando, atendamos a realidade que nos diga respeito, reconhecendo que a gente não se acha aqui no educandário de experiência para dar lição alheia. Mas essa lição aqui, quando você vai falar com pai e mãe, ela é compreensível. Eu não tenho direito de mexer com pai e mãe. Meus amigos e irmãos, mas meus filhos, eu nasci com a responsabilidade de educar, de preparar para a sociedade. Foi isso que a gente recebeu como missão, e não de querer impor nossos pontos de vista para os nossos filhos. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.